Esse quinto domingo do tempo comum, nós estamos entrando no Santuário da Vida, sua igreja doméstica, em mais um domingo. Hoje, a liturgia nos remete ao chamado dos primeiros discípulos. Interessantíssimo, hein? Nós vamos caminhando adentro, exatamente no tempo chamado comum, ou tempo ordinário, o tempo do cotidiano. Deus se realiza na história e nos convida, minha gente, a avançar para águas mais profundas. E é neste quinto domingo do tempo comum que nós somos convidados para refletir exatamente sobre nossa vocação. A nossa vocação cristã, a vocação que Jesus nos convida a sermos pescadores de homens. Isso sim. Como assim, Padre Sandro? Mesmo sendo tempo que a gente já começa a escutar os sussurros dos blocos, as sinalizações de carnaval, não podemos deixar de maneira nenhuma de participar da missa, dos preceitos do domingo. E isso é que vai alimentar de verdade a nossa pertença cristã. Jesus pregou à multidão, diz o Evangelho de hoje, a palavra de Deus. E a palavra, o propósito de Jesus é exatamente, por iniciativa própria, ele escolhe alguns. Ele escolhe alguns para participar da sua missão. E ninguém é presbítero por vontade própria, mas por um chamado, por um mandato de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, minha gente, acontece exatamente com os religiosos, com as religiosas, com os consagrados, com todos aqueles que se dedicam ao seguimento de Jesus. E os leigos, as famílias, as novas comunidades, aqueles que escolhem ser seus discípulos. E de verdade também, ele envia para pescadores, como pescadores de homens, os escolhidos para a missão. Eles eram, de verdade, pescadores de mar natos. E por sua experiência humana, eles colocaram as suas habilidades a serviço de uma missão divina. Exatamente como Jesus puseram a sua divindade a serviço de uma missão humana. Na peregrinação, neste vale de lágrimas, nós também somos chamados a sermos pescadores de homens. Quem vai partilhar tudo isso desse quinto domingo do tempo comum é o nosso querido arcebispo, Dom Manuel Delson. Seja bem-vindo, Dom Delson. A paz, a misericórdia para o Senhor. A paz na misericórdia, Padre Sandro e todos que nos acompanham. Nós estamos nesses domingos fazendo uma caminhada de reflexão em torno do Evangelho de Lucas. E Lucas nos coloca diante da missão de Jesus. Jesus no lago de Genezaré, uma multidão imensa querendo ouvi-lo. Ele usa uma estratégia. Não dava para ele continuar falando no meio da multidão. Então ele sobe numa das barcas que estavam ali, afasta um pouco e da barca ele anunciava a palavra de Deus. Isso é muito interessante porque Jesus vai criando estratégia para se comunicar. E este foi um modo naquele lugar que ele encontrou para falar e para que todos pudessem ouvi-lo. Depois ele dá uma ordem para os discípulos que estavam ali jogar as redes em águas mais profundas. Eles já tinham pescado a noite inteira e não tinham conseguido nada. Mas, em obediência à palavra de Jesus, eles jogaram as redes. E aí, o resultado é fantástico. Jogar as redes em águas mais profundas, avançar para águas mais profundas. Quem é pescador, quem lida com barca, sabe o
que isso significa, mas é uma imagem muito rica para dizer, na missão de comunicar a palavra de Deus, é necessário ir mais a fundo. É uma imagem que nos indica, não podemos ficar simplesmente na periferia, na casca, na superficialidade. É necessário, na nossa relação com a palavra de Deus, sejamos capazes de aprofundar, ir mais fundo, lançar as redes mais profundo. E a palavra de Deus deve ir mais fundo no nosso coração e na nossa vida, que somente assim vamos ser surpreendidos pela força e o poder da palavra de Deus e os peixes que serão capturados pelas redes. Uma pergunta que nós podemos fazer é o tempo que nós, cristãos, discípulos de Jesus Cristo, dedicamos para aprofundar a palavra de Deus. Como é que nós lemos a Sagrada Escritura? Apenas ouvimos a pregação do Padre, acompanhamos a leitura na igreja, temos o hábito de tomar o texto sagrado, a liturgia de cada dia, ler, meditar e fazer aquela pergunta: o que é que o Senhor está me dizendo com esta palavra? Como é que eu vou colocar em prática esta palavra do Senhor? Somente assim podemos avançar para águas mais profundas em obediência à palavra de Deus. Pedro, em obediência, foi para águas mais profundas e aí ele fez o que o Senhor estava indicando. A quantidade de peixes foi tão grande que deu para encher as 2 barcas que estavam ali, e quase afundando. Uma pesca milagrosa, mas o sentido é este: quando nós ouvimos a palavra de Deus e obedecemos a palavra, somos capazes de fazer maravilhas, de conseguir realizar os nossos sonhos, nossos projetos. A primeira coisa que nós devemos fazer é levar a sério a palavra de Deus. O mestre disse que era para fazer isso, vou fazer. E quando nós nos esforçamos para realizar a vontade de Deus, começamos a perceber os frutos que nascem disso, as consequências maravilhosas que brotam, os projetos novos que vão surgindo na nossa vida, vamos agregando, unindo pessoas, formando comunidades, e aí vamos dinamizando a nossa vida com a palavra de Deus. Que beleza! E no final, o mais bonito é que eram ali pescadores e depois se transformou numa ocasião em que eles se descobrem vocacionados para evangelizar. De agora em diante sereis pescadores de homens. E eles largam tudo, as redes, e vão com Jesus anunciar o Evangelho, se transformaram em discípulos e apóstolos do Senhor. A estratégia de Jesus é muito interessante, de se aproximar das pessoas. Por isso o Papa Francisco nos ensina que a igreja deve ser uma igreja em saída, uma igreja próxima das pessoas, uma igreja que vai onde as pessoas estão
E Jesus ia, passando de aldeia em aldeia, cidade em cidade, na beira do mar. Os pescadores estavam lá com suas redes, suas barcas, trabalhando. Ele chegava e começava a pregar o Evangelho. E, de repente, os pescadores se tornavam discípulos dele. Isso é maravilhoso na estratégia que Jesus utilizava para ir anunciando o Evangelho e atraindo as pessoas para o serviço de evangelização. Então, ninguém deve ter medo de deixar as redes, deixar a barca, deixar a pesca para seguir Jesus. Porque quem segue Jesus, depois ele vai abrindo as portas para que a pessoa encontre a sua realização, a sua paz, a sua alegria. Se ser pescador é uma arte, é uma profissão muito interessante, ser pescador de homem, muito mais, porque aí aquele que toca no coração, na alma das pessoas, que ajuda as pessoas a encontrarem Deus, é uma arte sublime, espiritual, que é consequência da presença e da ação do Espírito Santo na nossa vida. Quando a gente ajuda uma pessoa a ser melhor, isso é bom demais, é maravilhoso. Quando a gente ajuda uma pessoa a abrir o coração, a sair de si mesma para entender a vida de um modo diferente e começar a ter uma convivência, um relacionamento que integra, que é solidário, que é fraterno com as outras pessoas, e aí a gente percebe a alegria das pessoas em exercerem esse seu ministério, em viver de uma forma diferente a serviço do grande Rei, daquele que é a luz das nações, aquele que veio para salvar toda a humanidade. Isso é grandioso, isso é bom demais, e as comunidades cristãs que vão sendo formadas ao longo da história, elas têm essa missão enquanto comunidades de ajudar as pessoas no seu crescimento espiritual e conservá-las nesse dinamismo espiritual em que as pessoas se voltam para Deus e permanecem na presença de Deus. Que beleza, Dom Delson. Águas mais profundas. É mergulharmos mesmo. É nos deixarmos, como o Senhor disse, também sermos lapidados para sermos esses pescadores que vão em busca daqueles que mais estão necessitados de serem trazidos para essa graça, essa profundidade que é o amor de Cristo. Por isso que a primeira leitura extraída do profeta Isaías, capítulo 6, de 1 a 2, de 3 a 8, nos apresenta e nos remete à vocação de Isaías. A vocação resumida em uma única palavra: prontidão. Ao adorar no templo, Isaías experimenta a presença do Deus inacessível. Interessante é o versículo de 1 a 4, e ele toma consciência de sua impureza e diante do sagrado, mas Deus o purifica. Deus o purifica para lhe conferir a sua missão, que Isaías prontamente aceita por amor de Deus. E terá que dirigir palavras duras ao povo, do meio da qual ele é chamado a purificação. Essa palavra purificação, entre aspas, sugere que a dignidade, que a limitação não são perdidas, mas para a missão. Mas a eleição divina é que dá ao profeta uma autoridade. E apesar dos seus limites, apesar das suas fragilidades humanas, temos a aceitação da missão pelo profeta, que convém um propósito, esse grande propósito. Notar, Isaías nos faz ver isso claramente. Ele faz um holocausto
sem saber ainda qual a missão que vai ser confiada, qual a missão que vai ser manifestada. E a partir dessa realidade que ele cria na sua prontidão, na sua disponibilidade absoluta para o serviço de Deus. Por isso, nesta primeira leitura, nós podemos, Dom Delson, trazer que cada um de nós também, como batizados, temos também um itinerário de vocação, de muitas formas, de muitas possibilidades que podem acontecer em nossa vida. O que é que o senhor pode partilhar dessa interessantíssima primeira leitura do profeta Isaías? Você muito bem colocou, Padre Sandro, que é um texto que fala da vocação do profeta e que ele se sentia tão indigno de estar na presença do Senhor. O medo da presença do Senhor. Mas é assim mesmo com cada um que Deus chama, nos sentimos pequenos, limitados, impuros, pecadores, sem coragem para fazer o que o Senhor nos pede, mas o Senhor, quando nos chama, quando elege, quando Ele escolhe, Ele purifica, Ele prepara, Ele vai ajudando a pessoa no seu crescimento, na sua superação, Ele forma a pessoa para que cumpra a sua missão de anunciar a sua palavra. Interessante que no Evangelho, quando Jesus disse aos pescadores: não tenhais medo, sereis pescadores de homens. O medo está sempre presente na vida humana, o receio de não fazer bem, de não cumprir, de não dar testemunho, mas o Senhor é quem faz as coisas acontecerem. Basta que tenhamos a coragem de nos deixar guiar por Ele. Quando o Senhor nos guia, nos conduz, Ele vai abrindo os caminhos, Ele vai fazendo as coisas acontecerem, aí Ele toca nos lábios e as palavras aparecem, Ele enche o coração de luz do coração, brota bondade, paz, alegria, esperança, e a cada um Deus vai dando carisma, vai suscitando a sabedoria necessária para bem cumprir a missão. Foi assim com Isaías, foi assim com os outros profetas, foi assim com os grandes santos da igreja, com São Francisco de Assis, com São Vicente, com Santa Dulce dos Pobres, e assim com todos os santos, e assim com todo cristão que se coloca no serviço da causa do Evangelho. A conclusão do texto de Isaías é muito interessante porque Deus pergunta: quem enviarei? Quem irá por nós? Deus provoca o profeta com essas perguntas. Deus precisa de nós para que comuniquemos a sua palavra, anunciemos o seu evangelho. Quem irá por nós? Aí o profeta responde: aqui estou, envia-me. E é este um ritual bonito. Deus chama, prepara e envia. Os apóstolos são os enviados. Agora, ninguém deve se sentir enviado se não for chamado pelo Senhor, se não for preparado e se não for confirmado. Os enviados, naturalmente, são enviados pela igreja através de um rito muito bonito de ordenação. Tivemos a ordenação de Dom Nereudo como bispo, apóstolo, depois da escolha, da eleição pelo Papa. Aí vem uma preparação próxima e depois
a ordenação episcopal. A ordenação é justamente esse rito de oração da igreja para poder enviar o candidato em missão. O sacerdote é a mesma coisa, o diácono, os ministros nas nossas igrejas, os missionários precisam receber este mandato da igreja para ir em nome da igreja, em nome de Jesus Cristo, anunciar o evangelho. Então, Deus falando com Isaías, ele provoca quem irá por nós, quem enviarei, e ele então responde. O processo de discernimento vocacional de cada um passa assim numa experiência de fé, numa comunidade. Os garotos, as meninas começam aí a se interessar como coroinhas, servindo, ajudando na catequese, e daqui a pouco sentem o sinal da vocação e aí fazem um caminho vocacional. Deste caminho vocacional chega aos serem enviados. Este o caminho foi o caminho dos profetas, é o caminho de todos os ministros de Deus na igreja, ministros e ministras. É este: Deus chama, Deus prepara e Deus envia. Deus envia porque Ele dá a força do Espírito Santo, e é o Espírito Santo quem capacita cada um no exercício do ministério, do anúncio do Evangelho. Que bênção, Dom Delso. É a partir do chamado de Isaías, como o senhor disse tão bem, que quem irá por nós? Essa disponibilidade, essa prontidão, como Isaías, que arriscou tudo e alcançou tudo. A segunda leitura, extraída de 1 Coríntios 15, de 1 a 11, tem como tema centrante e nos remete exatamente ao Evangelho de Paulo. Interessante a palavra de Paulo, a ressurreição do Cristo. Esse trecho paulino, ele é como uma fórmula mais antiga do querigma cristão. É o anúncio de Cristo morto, que é ressuscitado. Paulo inclui-se na lista das testemunhas, pois ele também viu o Senhor glorioso lá no caminho de Damasco. Na fé da ressurreição, ele baseia-se toda na esperança da vida cristã. E é interessante porque essa segunda leitura, ela está intimamente ligada ao evangelho da transformação da vocação. Ou melhor, o encontro com Cristo, que opera nas pessoas e pode-se, de algumas realidades, se propor essa ideia. Como assim, Padre Sandro? Para aplicação pessoal na vida de cada um. Pois não é preciso, minha gente, fazer parte da hierarquia para perceber tal vocação. Essa transformação que traz a vocação. Toda vocação, como Dom Delso dizia tão bem, é uma coisa sermos chamados e outra coisa é aceitarmos esse chamado. Não só a gente, mas também o mundo, as pessoas à nossa volta, gente que vive em busca de possibilidades. Por isso, essa segunda leitura é tão expressiva. Ela nos remete à ressurreição. A ressurreição de Cristo, que garante-nos, minha gente, que não há morte para quem aceita fazer da sua vida uma luta permanente pela justiça. O que o senhor pode partilhar, Dom Delso, dessa segunda leitura tão bonita de lutarmos na nossa vocação pelo projeto de Deus? O Evangelho é o centro da vida do missionário, né? É a boa nova de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo soube muito bem receber este Evangelho e transmitir. E ele ia animando as comunidades cristãs, apresentando o Evangelho de Jesus Cristo. E depois ele voltava recordando o Evangelho, este compromisso, motivando as pessoas a permanecerem firmes
na vivência do Evangelho. Por isso ele diz: o Evangelho que vos preguei e que recebestes e no qual estáis firmes. É preciso receber e é preciso permanecer firmes no Evangelho. Não abandonar a palavra de Deus que nós recebemos. Ouvir a palavra de Deus e depois esquecê-la, não nos comprometer, isso é muito perigoso. Então Paulo recorda isto, de que é preciso permanecer firmes no Evangelho, na experiência de fé do nosso encontro com Jesus Cristo vivo e ressuscitado. As comunidades cristãs fazem a experiência do encontro com o ressuscitado, do Senhor presente, Deus conosco, amoroso, misericordioso, que assiste e que vai nos ajudando a viver a nossa vida, a nos encontrar com Ele, encontrando com Ele, encontrar a paz, encontrar a alegria, a satisfação de viver e de irradiar para as outras pessoas o Evangelho. É muito interessante isto, Padre Sandro e todos que nos acompanham. Quando a palavra de Deus nos toca profundamente, nos faz um bem enorme. E nós não podemos guardar essa palavra só para nós. Se ela é assim tão importante, tão vital para mim, ela deve ser tão necessária para as outras pessoas. Daí a necessidade de nós comunicarmos essa palavra que é capaz de nos transformar, para que ela também transforme as outras pessoas. Se essa palavra nos ilumina, nos encanta, é necessário que também transmitamos essa palavra para que outros sejam encantados, motivados para viver o Evangelho em comunidades, participando da nossa igreja, porque é desafio para nós hoje ver tanta gente que não tem fé, tanta gente que não percebe o valor, a riqueza do Evangelho de Jesus Cristo. Tanta gente que tem um coração triste, um coração vazio, porque só se ocupa com as coisas materiais e achando que está tudo aí. E sabemos que essa vida, ela é tão efêmera, passa tão rápido, que nós precisamos ter a noção de que a nossa vida, ela se prolonga na eternidade. E nós queremos estar preparados para esse momento novo da eternidade. E o melhor modo para nos prepararmos para isto é assimilarmos os ensinamentos daquele que foi o único que veio da eternidade até nós e veio para nos levar para lá. Ninguém veio do céu para estar conosco, somente Jesus Cristo. E Ele então abriu esse caminho, essa possibilidade de nós podermos viver a nossa vida cristã aqui, de tal modo que na eternidade seja como uma continuidade daquilo que nós já vivemos aqui. A filiação com Deus nosso Pai, a fraternidade com Jesus Cristo, nosso irmão e Salvador, a docilidade e a obediência ao Espírito Santo, o Espírito de amor, que nos congrega, que nos une, que nos faz corpo místico de Cristo e que nos santifica, preparando-nos para a eternidade. Então, nós precisamos ajudar as pessoas que ainda não chegaram nesse nível de compreensão
de fé e façam essa experiência. É muito importante na igreja, por exemplo, alguns movimentos, algumas pastorais que fazem que atraem as pessoas para Jesus Cristo, como o EJC traz os jovens, eles criam aquelas condições para que os jovens façam uma experiência de fé, mesmo que seja rápida, mas ali eles começam a ter noção da grandeza, né, de Jesus Cristo, da importância de nós estarmos relacionados com Ele. E depois isso vai sendo aprofundado pouco a pouco ao longo da vida. Mas é importante esse anúncio, essa experiência, esse contato, às vezes até com uma metodologia que provoca, que questiona e que choca, mas que tem esse foco de orientar as pessoas. O ECC, e aí cada comunidade nova também da renovação carismática, e faz essa experiência, uma catequese muito bem feita de crisma também pode gerar para aqueles jovens crismandos esse encontro com Jesus Cristo, que é muito mais importante isso do que uma doutrinação, uma transmissão da doutrina simplesmente. A nossa fé é um encontro com uma pessoa, Jesus Cristo. Quando a gente se encontra com Ele num amor grandioso, como é o amor do Filho de Deus, a gente não se esquece mais e a gente não pode mais abandonar o Filho de Deus, porque Ele também jamais nos abandona. Que beleza! Não podemos abandonar o Filho de Deus, porque Ele não nos abandona. E, Dom Delson, nesta terça-feira, dia 11 de fevereiro, está acontecendo o 33º Dia Mundial do Enfermo, e o Papa Francisco, este ano, o ano do jubileu, ele está configurando este ano com o tema A Esperança Não Engana e Fortalece-nos nas Tribulações. O Papa nos encoraja, nos motiva, especialmente aos enfermos, a não se abaterem, mas serem fortalecidos pela esperança e enfrentarem as suas tribulações. O que isso pode configurar e trazer nesse dia de Nossa Senhora de Lourdes, padroeira dos enfermos, e o 33º domingo, 33º Dia Mundial dos Enfermos? É o Dia dos Enfermos, o dia de Nossa Senhora de Lourdes. Nós não podemos esquecer tantos irmãos que sofrem, que padecem, não somente nos lembrando e rezando por eles, mas o Papa nos coloca diante da mensagem deste ano jubilar, ano da esperança, de que os enfermos não percam a esperança de estarem dando a sua contribuição com seu sofrimento para a obra redentora de Jesus Cristo. Não podem perder a esperança que Deus pode tudo e vai confortando a sua dor, o seu sofrimento e dando alívio em momentos tão difíceis. E lembrar todos aqueles que cuidam dos enfermos, para que tenham paciência, tenham muita compreensão, os médicos, paramédicos, enfermeiros, todos que estão nos hospitais, trabalhando nas clínicas, que realmente tenham este sentimento de compaixão, de misericórdia, essa atenção especial para amenizar a dor dos enfermos. E cada um que passa por esta cruz, que não perca a esperança. O Filho de Deus carregou uma cruz muito pesada, eu creio, muito mais pesada do que todas as cruzes de qualquer ser humano, e sendo Deus, Ele fez isto para nos dizer que, confiando nele, contemplando Jesus na cruz, a nossa dor se torna importante
e nós conseguimos unir o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo. Não sei, meu irmão e minha irmã, pense nisto. O nosso sofrimento, quando ele é assumido na fé, ele se une ao sofrimento de Cristo. E nós damos uma contribuição muito importante, completando a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Unimos o nosso sofrimento ao sofrimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo quis que nós completássemos a sua obra redentora também com o nosso sofrimento. Então, o sofrimento não é perdido. O nosso sofrimento, ele é transformado na fé para que outras pessoas tenham vida. Então, ofereçamos o nosso sacrifício, a nossa dor, o nosso sofrimento, para que tanta gente possa ser curada, ser redimida, ter os pecados perdoados. Certamente, cada um pode oferecer a sua dor, o seu sofrimento por si mesmo, pelos próprios pecados, mas também oferecer pelos pecados dos outros. E eu creio que é um jeito da gente não ficar se lamentando do sofrimento, não ficar achando que Deus o abandonou. É um momento privilegiado para que cada um se una ao Cristo crucificado e se coloque junto da cruz de Cristo, e o seu sofrimento vai ser suavizado. Você vai experimentar uma alegria, uma doçura muito grande por participar da cruz de Cristo. Que beleza, Dom Delson. Então, aqueçamos o nosso coração, participemos das festividades de Nossa Senhora de Lourdes durante essa semana, peçamos força, coragem, ou como o Papa sugere, forças para enfrentarmos as tribulações, não só os doentes fisicamente, mas quantos jovens com ansiedade, crianças. Essa semana eu vi tanta criança com ansiedade, com depressão, com pensamentos tão negativos. Nossa Senhora de Lourdes, padroeira dos enfermos, com a sua água que simboliza o nosso batismo, nos fortaleça, nos traga essa coragem. Suas palavras finais, Dom Delson. Que na vivência do Evangelho nós nos coloquemos a serviço da comunicação, da irradiação da palavra de Deus. Sejamos capazes de dar o testemunho do Evangelho e também comunicar o Evangelho às outras pessoas. E que aqueles que sofrem se coloquem junto da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e receber dele as bênçãos, a paz, a serenidade, o conforto espiritual. A todos as melhores bênçãos de Deus, de saúde, de paz e de harmonia, sobretudo a capacidade de amar e de fazer o bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente domingo para o Senhor, para você que está nos acompanhando também, esse 5º domingo do tempo comum, lembrando aonde vai haver as missas Nossa Senhora de Lourdes, na paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, você participar e viver intensamente essa realidade. Um excelente domingo para você, eu não canso de repetir. Um domingo sem missa é uma semana sem Deus. Na Basílica, 9 horas da manhã, e na Consolação, 11 horas, ou aí pertinho, na sua paróquia. Um excelente domingo para todos. Fiquem com Deus.